Oi, eu sou o Dri. Seja bem-vindo. O último resumo terminou com o Rovan dando de cara com a Iris, e eu falei sobre como eu duvido que ele vai ganhar. E nesse resumo a gente ficou sabendo um pouco mais sobre o Cécilos, e o porquê de ele ser tão caricato. Mas antes do vídeo começar, não esqueça de deixar o like aí no vídeo e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Cécilos é um profeta. O capítulo 39 começa com essa revelação sobre o nosso querido moleque travesso. Essa primeira parte explica de novo sobre o que a gente já sabe sobre os profetas e sobre o caso estranho que é o Rovan, sobre como o maior sonho dele é justamente o comando que ele recebeu dos observadores. O Cécilos concordou com o plano do Aldebaran de abrir as defesas da muralha. Concordou até certo ponto, porque ele pensa consigo mesmo que não faz sentido um ator principal que nem ele trabalhar como ajudante de palco. Todos na plateia não concordariam com esse ponto? Ele faz essa pergunta enquanto olha para o céu igual um doente. Mas se fosse uma pessoa normal, o céu não responderia a pergunta dele. Mas ele é um profeta, então ele teve a resposta. Em vozes altas que pareciam sussurrar, com maneiras tão dignas quanto imprudentes, e em tons divinos aparentemente inconscientes do próprio conceito de etiqueta, as vozes falaram com Cécilos. Foram várias vozes. Várias. E isso é muito louco porque as vozes não responderam a pergunta dele. Eles simplesmente falaram o que queriam. A gente não sabe o que eles falaram porque as falas estão tudo censuradas. O que eu acho aqui conecta com o que foi dito no início do capítulo sobre o Cécilos ser irrestrito é que talvez essas vozes que o Cécilos ouviu foram comandos novos que ele recebeu. A narração do capítulo diz que desde que se entende por gente, o Cécilos sempre ouviu essas mesmas vozes mandando ele fazer isso e aquilo. E o Cécilos nunca obedeceu elas. O Cécilos diz que não entende completamente o que eles estão dizendo para ele. Então talvez os comandos do Cécilos sejam mais complexos do que a gente pensa. Sei lá. E são 12 vozes. Apareceram 12 comentários censurados, talvez indicando que são 12 observadores. Sabe o que isso me faz lembrar? As 12 casas dos Cavaleiros do Zodíaco. Será que o Zodíaco tem algo a ver? O Cécilos está em cima de um telhado olhando na direção da muralha. O Groove chega depois e eles começam a conversar. O Groove insiste em falar para o Cécilos que o Tisha fez ele diminuir de tamanho, mas o Cécilos pergunta como ele foi pego nessa técnica. O Groove até para pensar nisso. O Cécilos, rápido como é, não seria pego de surpresa, principalmente pelo Tisha, que nem era um combatente tão forte. Então como foi que isso aconteceu? Alguém lembra se já disseram se o Cécilos deixou o Tisha fazer isso? Eu lembro que o Tisha mandou o Cécilos pra Gnurenvir, para ele não causar o caos nos planos dele, mas eu não lembro de alguém falando sobre o momento em que isso aconteceu, especificamente. O Aldebaran chega logo depois e pergunta se o Cécilos notou alguma coisa enquanto ele observava a muralha. O Cécilos diz que, como esperado, as defesas nos números 3, 4 e 5 parecem fortes. Lembrando que a muralha de Lupigana é em formato de estrela, e cada ponta é nomeada em número. O Aldebaran mandou o Henkel e o Rovan para conquistarem as regiões 1 e 2, e o Cécilos sabe muito bem o porquê. Porque eram peões descartáveis. Os dois seriam usados de isca e iriam para os lugares onde a defesa era visivelmente mais fraca, o que na verdade era uma armadilha do lado zumbi. Os números 1 e 2 estavam propositalmente mais fáceis de invadir. Então os dois atrairiam a atenção dos zumbis e os três, Aldebaran, Cécilos e Groove, tomariam as outras pontas da muralha. O Aldebaran tem as prioridades dele bem em ordem. Ele mesmo diz que vai fazer sacrifícios porque ele não é um herói. Eu vejo, você é diferente do boss. Essa fala do Cécilos captou a atenção do Aldebaran de um jeito estranho, na minha opinião. O Cécilos também diz que acha que o Aldebaran é mais durão que o Subaru, mesmo que o Aldebaran pense em si mesmo como alguém inferior, por algum motivo. O Aldebaran e os dois decidem que vão para a ponta número 4. O Groove diz que o Cécilos vai ficar louco de ir para a ponta número 3, que é onde está o Balerói, para ter uma revanche. E o Aldebaran diz que tá tudo bem, contanto que ele faça isso depois que o ator principal chegar. Enquanto eles corriam na direção do objetivo, o Groove faz um comentário sobre a espada do Cécilos. A espada do demônio foi refeita pelo Groove, para ficar com o formato de uma katana. Eles estão correndo enquanto estão cobertas por pelugem de lobisomem. O Groove diz que algumas raças, como os lobisomens, os dragões de terra e os ururras de Gusteco, nascem com uma proteção divina. E a pelugem que eles estão usando é de lobisomem, porque a proteção divina deles faz com que eles se tornem indetectáveis. O Aldebaran diz que o nome dela é Proteção Divina da Nuvem Oculta. O Groove diz que esse nome é um termo antiquado e que nos dias atuais as pessoas chamam de Proteção Divina da Emboscada. Cara, em capítulos passados já foi revelado que o Aldebaran teve contato com uma certa pessoa super gananciosa e agora ele sabe sobre os termos do passado. Difícil pensar que essa pessoa gananciosa que ele encontrou no passado não foi a Equidna. Tá tudo apontando para isso e isso só torna tudo mais confuso ainda. Mas depois de tudo isso, o capítulo 39 termina com os três sendo afetados pela maldição dos espinhos do Elgard.
Henkel não é um profeta. Assim começa o capítulo 40. O Henkel, apesar de ser um Astria, não recebeu o nome Van no sobrenome porque ele não teve nenhum feito notório pela sua esgrima, e na verdade ele só está colecionando derrota. O Rovo foi atrás das espadas do Cécilos, o que fez com que o trabalho de conquistar as pontas 1 e 2 da muralha ficasse todo para o Henkel. Ele decidiu ir primeiro na ponta da muralha, onde ficava o portão principal da capital. E era uma boa ideia, né? Se é para abrir caminho para o reforço passar, por que não usar a porta de entrada? O que poderia dar de errado? Eu sou Mesoreia. De acordo com a voz da minha amada criança, eu me tornaria o vento dos céus celestiais. Puta que pariu. Ele deu de cara logo com o Mesoreia. Esse mano é um fudido, oficialmente. A cena corta para Madeline acordando em um quarto e se encontrando com o Balerói. Eles conversam um pouco e a Madeline sente alguém se aproximando. Não dela, do Mesoreia. Ela diz pro Balerói ficar perto do corpo dela e então ela desmaia. A cena volta pro Henkel e é óbvio que ele tá tomando um cacete. Saindo de uma pilha de escombros está o Henkel, totalmente fudido, na merda. E não importava o quanto a Madeline, que possuía o corpo do Mesoreia, atacasse, o Henkel não morria. Não tem jeito, o cara é duro na queda. E naquele momento, totalmente emputecida das ideias, a Madeline prepara um sopro do dragão para lançar no Henkel, finalizando o capítulo 40. No capítulo 41, o Aldebarão, o Groove e o Cécilos sentiram a dor dos espinhos. Ao se afastarem um pouco de onde eles estavam, a dor sumiu, mas os espinhos ainda estavam neles. O Groove percebe que é uma maldição e pensa num jeito de se livrar disso, usando a Murasame, a espada do Cécilos. A propriedade especial da espada do demônio é a capacidade de cortar maldições, contratos, todas essas coisas que não têm uma forma. Ela seria perfeita para cortar essa maldição, só que tem um problema. O Cécilos não lembra que tem ela, então ele não sabe onde está. E o Groove não pode farejar porque a espada corta o próprio cheiro. E outra, a espada odeia o Groove porque ele reforjou ela em uma katana. Então ela não deixaria ele nem segurar ela. Agora a questão é, onde ela pode estar? Uma espada tão poderosa não ia ser deixada jogada por aí. Não tá com o Balerói porque ele usa uma lança. O Aldebaran inclusive diz que o Balerói tem que ser prioridade nesse primeiro ataque, já que ele vai ser o que mais vai dar trabalho pro Subaru. O Cécilos deu um chute de que a espada do demônio estaria na ponta número 2 da muralha. Eles decidem que o Aldebaran e o Cécilos vão procurar por ela, enquanto o Groove vai atrasar o zumbi que tá usando os espinhos. Enquanto ia atrás do Elgard, o Groove puxa uma adaga envenenada e perfura o próprio pescoço e usa o veneno para inibir a dor que ele sentia. Aqui a gente tem mais detalhes sobre a lore do mundo de ReZero. O Groove puxa uma arma que era uma corrente que numa ponta tinha uma foice e em outra tinha um peso. Ele lançou o peso em um dos zumbis que ele viu e o peso explodiu. O peso era composto por uma pedra mágica de fogo que acumulava mana ao redor e depois explodia. O Groove coletou essas pedras em uma área de deserto vermelho em Cararag. O deserto é dito ter sido formado pelas lágrimas de sangue de um grande espírito que falhou em se tornar um dos 4 grandes espíritos. Quando ele olha para cima, o Groove vê alguém que pulou na direção dele. Ele lança o peso no zumbi que avançou para cima dele e outra explosão acontece, mas o zumbi corta a explosão em 2. O Groove consegue sentir os espinhos se agitarem quando o seu dono se aproximou. E o capítulo 41 termina com o Groove vendo o Elgard segurando 2 das espadas encantadas, as espadas mais fortes do mundo. Na mão direita, a espada Yang e na esquerda, a espada do demônio, que o Aldebaran e o Cécilos foram buscar. Que mete ruim pro Groove. Justo mestre das maldições vai enfrentar o rei dos cravos segurando a espada que corta maldições. E o Henkel também tá na merda, enfrentando o Mesoreia. Se o Subaru não chegar agora, fudeu. Mas enfim, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.